Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao RicaCast, o podcast da Rica. E eu sou a Aline Alencar, host desse podcast. Estou aqui com Rebeca Estrela, minha amiga, Rica e host desse podcast. Estamos aqui para mais um episódio, né, Rebeca? Com certeza. E esse episódio tem muita informação, muita coisa boa. E um convidado super especial. Mas vou deixar para vocês conhecerem ela em breve. Isso. Nós hoje também estamos com nossos patrocinadores do dia de hoje, né, desse episódio. Você também pode patrocinar o RicaCast. E hoje os nossos patrocinadores são a Reluz Marcas, a empresa de marcas da nossa querida Rebeca. Bora registrar. Bora registrar, né, minha gente? Vamos lá. Tá em promoção, inclusive, né? Isso, 20% de desconto até o dia 6 de agosto. Pronto. E também a TBA, que é uma empresa que cuida da inteligência artificial, que traz soluções em inteligência artificial e que faz a Ricácia, né? Quem criou a Ricácia, a nossa agente de IA da Rica. E temos também o Educandário Santa Cecília, que é da nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco mais, né, dessa empresa e de outro negócio que ela tem. Então, eu já vou passar aqui a bola e perguntar para a nossa querida convidada de hoje, Patrícia Kelly, aquela pergunta bem difícil, mas que a gente começa por ela para aquecer logo, né, para pegar logo a pessoa assim, que é: quem é Patrícia Kelly? Seja bem-vinda, fique à vontade, o espaço é seu, a gente quer lhe ouvir. Sabemos que a história dela, minha gente, é assim, uma história cheia de coisas, de muitas passagens, de muito aprendizado. Então, a gente tem muito o que aprender com Patrícia hoje. Então, quem é Patrícia Kelly? Obrigada, gente, pelo acolhimento aí. Patrícia, ela é administradora, ela é uma serva, ela é uma mulher, assim, determinada. Eu sempre A gente vê, né, fui, Rebeca? eu sempre fui desde criança muito determinada, né, do que eu quero, aonde eu queria chegar, é, aonde todos os meus sonhos Uhum, fossem realmente realizados. Então, assim, sou uma pessoa super alegre, adoro compartilhar, né? Por isso que estou aí na Rica. uhum, Né? Eu gosto muito vontade de fazer com que os outros saibam, uhum. aprendam, Sim. né? Construam, evoluam. Né? Então, o que eu posso realmente contribuir, eu estou lá para Uhum. ajudar. Que bom. Não é à toa que está na área de educação, né? Então, Isso. eu queria começar sabendo como foi que começou, assim, o empreendedorismo na sua vida, né? Eu sei que você passou por muitos lugares, mas queria saber, assim, como foi que despertou a primeira sementinha, assim, do empreendedorismo. Então, como eu falei um pouquinho, né? Eu desde criança sempre gostei, Uhum, né? Eu fazia vendinhas, né? De brinquedos, né? Então, sempre gostei muito de empreender. Meu pai é administrador, minha mãe sempre foi da área da educação também, né? Empreendeu desde cedo também. Então, eu acho que eu já tive desde pequena esse sangue assim correndo de empreendedorismo, né? Nas minhas veias. uhum, Mas os meus primeiros passos na parte realmente de empreender, né? Comecei como estagiária, né? Em uhum, alguns locais, como a prefeitura, né? uhum. Outra vez, né? No aeroporto. Isso, quantos anos tu tinha quando Eu começou? tinha uns 17 para Uhum. 18 anos, eu já... Mas antes disso, eu acho que teve uma história que você botou um negócio, alguma coisa tua, não foi? Teve alguma coisa assim, não lembro de Foi quê. exatamente. Eu comecei entre 16 e 17 anos, né? Uhum. Já estagiando. E aí depois, quando terminou o período de estágio, eu coloquei uma loja de conveniência, né? E aí eu gostava demais de vender, né? Eu abri com a minha tia, ela ficava um turno e eu ficava outro. E a gente começou com o negócio e aí durou ainda uns 2, 3 anos. Quando eu já estava perto já de me formar, né? A faculdade, né, ficou um tempo, né, de greve, aí veio, Uhum. né, essas desblocagem. E aí, quando eu estava perto de me formar, realmente ficou mais
um pouco apertado para poder terminar, né, o TCC, e aí eu fui deixando e voltei para ficar no nosso negócio, né, que é familiar, que é a escola. Sim, sim. E aí, Rebeca, você tem alguma que... Eu tenho um monte de pergunta, mas vamos aí. Vamos Vamos lá. embora. Eu já conheço um pouco a história de Patrícia, já somos companheiras de uma estrada anterior, já sou cliente, ela é minha cliente, então já tem temos cases aí, né? temos uma Já história. Mas conta pra gente, conta pra nossos ouvintes do RicaCast, como foi, assim, essa virada de chave entre... você já esteve em altos patamares na Mary Kay. A gente sabe que é uma empresa que tem uma referência muito grande em venda. Eles realmente treinam, sabem vender. Então, formam realmente sua equipe para venda. E queria saber mais de ti, como foi essa fase, assim, de como foi estar dentro da Mary Kay e fazer essa transição de sair da Mary Kay, abrir um outro negócio, que vamos ainda falar sobre ele. Conta mais pra gente. Então, quando eu voltei, né, para a escola e comecei realmente a desenvolver mais a parte administrativa, né, na escola, eu fui e conheci, né, os produtos da Mary Kay. Então, eu fiquei super apaixonada pelos produtos e, com a minha veia empreendedora, não queria gastar pelos produtos. Então, a minha consultora, né, ficou me falando sobre os benefícios que tinha na empresa e eu resolvi me cadastrar para consumir mais baratos produtos. E após esse cadastro e a utilização dos produtos, minhas amigas, ai, que batom bonito, ai, que pele, tu tá usando o quê? E aí eu fui começando a vender os produtos. Então, tudo que a gente consome, né, tudo que a gente usa, que é bom, né, a gente sempre faz essa divulgação. Então, as minhas amigas começaram a querer usar os produtos e a minha veia empreendedora foi-se embora. E aí eu comecei a cadastrar também outras pessoas, né, na Mary Kay e terminei formando um time de 132 pessoas. Somente, né? Simplesmente. Mas você, Então- nessa época, tu tinha estratégia ou simplesmente era natural essa venda com as meninas? Então, quando eu comecei com as minhas amigas, né, era só vendendo realmente produto. E aí, quando eu cadastrei a primeira e a segunda, aí a minha diretora, né, já viu que eu tinha também essa facilidade de abordagem com as pessoas, de oferecer, porque na Mary Kay foi também um aprendizado para a minha vida, assim, nessa parte, porque tem muito treinamento, muita parte de liderança, muita parte de treinamento de vendas. Então, a gente vai também se desenvolvendo isso e ajuda em todas as áreas. Então, quando a gente foi desenvolvendo esses treinamentos e aí foram vendo que eu tinha muita habilidade, né, com o negócio, né? Então a gente foi formando uma equipe, né? E aí a gente foi para vários congressos, eu ganhei vários prêmios, né? Na América tem muitas viagens, né? Então foi tudo casando com o que eu gostava, né? De viajar. Isso ainda é muito cedo, não foi, Patrícia? Assim, você é muito jovem, assim, quando você estava na Mary Kay. Na Mary Kay, eu finalizei na Mary Kay em 2019. Eu passei quase 10 anos na Mary Kay. Nossa. E só finalizei em 2019 porque foi quando a gente ampliou realmente a escola, né? Então, passamos por obras, né? Então, foi um processo bem difícil e eu realmente tive que conciliar, passar os dois expedientes realmente na escola e não tinha mais o terceiro turno que eu fazia, né, de Mary Kay. Então, foi quando no finalzinho de dezembro, eu pedi a carta, né, de já para dar baixa, né, como diretora na Mary Kay. E aí foi quando veio o processo também da pandemia, né? Então, Deus sabe, né, de tudo, né? Então, foi um momento certo, graças a Deus. E
tô aí já montando um novo negócio. Ela não para. Ela não para, Ela não justamente. para. Mas até antes de entrar nessa história desse novo negócio, eu queria saber só um pouco sobre o ramo de educação, que, a meu ver, é um dos mais desafiadores, né? Sim. Porque você lida com preciosidades que são Sim. crianças e que os pais, com razão, né? Eles têm um cuidado muito grande. Então, essa relação, eu acho que ela é muito delicada, né? Então, Confiança, além né? dos desafios de um negócio, tem o desafio, talvez, do relacionamento mais... que pode dar mais atrito. Pode mais gerar vínculos também, porque você cuida dos tesouros Dos de outras outros, pessoas, né? Isso. Mas, assim, se tu pudesse falar, assim, sobre, vamos dizer, o que você mais aprende nesse negócio de educação, de escola. A escola tem 42 anos, né? O Educandário Santa Cecília sempre foi conhecido em João Pessoa como Criança Feliz, né? Então, a gente começou com a parte de berçário e educação infantil, e depois, quando a gente foi exatamente esse vínculo com os pais que nós temos, graças a Deus, é nossa primeira premissa lá no colégio, assim, esse acolhimento, esse carinho de estar junto com a família, né? Então, fez com que a gente tivesse essa proximidade realmente com os pais, de estar cuidando bastante, de ter muita atenção, né? Como você falou, a gente está ali com o maior tesouro, né, dos pais. Então, esse vínculo foi aumentando cada vez mais. E aí a gente foi desenvolvendo depois já um ensino fundamental, e a gente meio que voltar a usar, né, a marca da escola, o Santa Cecília. Então, eu ainda tenho muitas crianças ainda pequenininhas que ainda chamam, estudo no Criança Feliz, e os maiores ainda no Santa Cecília. Né? Então, a gente tem desenvolvido essa marca conjunta, né? Porque são 42 anos, né, de história, ainda é a minha mãe, ainda que detém, né, todo esse carinho com a marca, né? Então, a gente tem feito esse trabalho de formiguinha mesmo, durante todos esses anos, e a escola está aí já do 2 aninhos até o 9º ano, né? Nossa. Cada vez mais os alunos saindo com uma educação realmente de qualidade, uma prestatividade com muita atenção e zelo por todos que nós temos acolhido na escola. Ai, que massa. E é lindo o ambiente, né? As salinhas. Eu sou apaixonada por educação. Sim. Eu gosto muito, muito, E muito. a minha vida desde criança, minha mãe como pedagoga, né, sempre tendo esse cuidado. E aí eu fui aprendendo, né, tenho vários cursos, sou formada, né, em 2 cursos, tenho muitas pós-graduações exatamente para poder, como eu sempre falo, a gente investir em conhecimento, né, é nossa realização de sonhos, né? Então, cada vez que a gente está investindo em conhecimento, em sabedoria, em partes que a gente possa desenvolver e ajudar o outro, né? Então, a gente está contribuindo aí com um mundo melhor. É isso mesmo. Com certeza. E puxando um pouco sobre esse desenvolvimento de conhecimento, de sonhos, e você falou a questão das viagens, o seu novo empreendimento, eu não podia deixar de falar sobre ele, porque já sou cliente, sou fã, costumo dizer que ter sido cliente de vocês, vou falar já o que é, ter sido cliente de vocês, me fez mudar meu estilo de vida, de verdade. Então, vou puxar agora pra gente falar um pouco sobre o mundo das milhas. Patrícia, juntamente com o Daniel, que é o esposo dela, tá... Algumas turmas já, são quantas já? Temos 18 já físicas, né? E já mais 4 online já. Então, aí 22 turmas já finalizadas na mentoria de milhas. Isso. Então, eu sei que muita gente ama esse universo, quer saber mais. Então, vou trazer essa dúvida que eu sei que muitos vão querer perguntar, vão querer saber mais, e, enfim, até fazer a mentoria com Patrícia. Como surgiu o universo das milhas na tua vida? E qual foi o momento, assim, na virada de chave, de tornar o hobby um negócio?
Então, na pandemia, como eu falei, né, a gente ficou muito em casa com trabalho, né? E com um pouco mais a vida social, né, ao lado. Então, a gente começou a desenvolver cursos, né, estudar como a gente conseguiria fazer. Estou engasgada. Bebe uma aguinha. Bebe uma aguinha Falei também. demais. Três falantes. Adorei que esse podcast juntou três mulheres três assim. mulheres que gostam de conversar. Então, na pandemia, a gente começou a estudar e a gente começou a fazer vários cursos e que pudesse nos ajudar nas viagens, né? Que é o nosso hobby, né? E que a gente pudesse também compartilhar tudo que a gente aprendeu. Então, a gente começou a dar dicas de passagem, né, no Instagram, e aí muitas pessoas começaram a perguntar como era que fazia para poder aprender. E fomos ajudando os amigos, e os amigos foram indicando os outros amigos, e a gente foi ajudando a quem a gente conseguiria diariamente essa partilha. E quando a gente viu, a gente estava com uma turma de amigos já fazendo essa mentoria, e dos amigos foram outros amigos que começaram a viajar, e a gente terminou montando um curso que tivesse tudo que hoje em dia estava disponível na internet para que a gente pudesse viajar com o menor custo possível, da melhor forma e mais confortável, e sendo milhas para passagem aérea, com milhas para hospedagem, com milhas para aluguel de carro e várias estratégias que a gente foi ensinando ao longo, né, da mentoria. É assim, um mundo que, quando você vai estudando, né, você acaba se apaixonando e, como eu falei, muda o estilo de vida. Sim. E é engraçado, porque quem escuta a Patrícia falar sem, às vezes, enfim, fazer o curso e a fundo nesse mundo, deve pensar assim, não, que mentira, assim, que esquema é esse que eu não tô sabendo, que a pessoa viajar de graça, sem pagar hospedagem, sem pagar carro, sem pagar... Mas, gente, é assim, eu posso dar o testemunho que realmente, antes de entrar na mentoria, eu emiti minha lua de mel só com a dica do Instagram de Patrícia. E depois que eu entrei, comprei todos os trechos internos da lua de mel, assim, a preço de banana. Acho que a banana tá mais cara do que eu emiti. Então, se tiver estratégia para poder comprar, fica. Pois é. Então, assim, e é um mundo que tá muito conectado também com o mundo de Aline, né? Planejamento. Planejamento financeiro, porque você planeja como comprar da melhor forma que você pontua, pontuando você viaja, realiza sonhos, acaba que gera ali todo um ecossistema de realizações É um e gasto desenvolvimento, consciente, né? Ao invés... Porque, assim, muita gente que diz que não viaja... Ah, não viaja porque é caro. Mas, às vezes, eu digo, você gasta o mesmo valor com outra besteira. Sim. Assim, você não foi pra Disney, mas você gastou o valor da viagem da Disney. Às vezes, Sim. com besteira. Com a Shopee. Desinstalar a Shopee. Hoje eu nem mando mais desinstalar, porque a gente precisa comprar. É como eu digo, assim, para viver precisa comprar, precisa consumir. Só que a questão é que o consumo, ele precisa ser consciente. E se você puder ganhar com esse consumo, como é o que vocês propõem, melhor ainda, né? Melhor do E cenário. desmistificar que viajar é luxo. Porque viajar é investimento em memória, é investimento em... Criatividade. Em conhecimento, em novas culturas, né? Então, a gente terminou, como a gente tenha conversado, né? Não só viajar sempre para os Estados Unidos e a gente buscar realmente novas culturas, né? Para poder estar inserido em maiores informações, tanto na parte, né, da cultura local, quanto no mundo, no universo, nos negócios, no network, né, fora por onde a gente anda. É repertório, né? Se eu der a parte, repertório. vai ser que ela ia falar exatamente isso. Repertório. Cada vez que eu volto de viagem, eu volto, tipo assim, quero abrir um negócio. É tanta ideia que vem que você fica pensando realmente em soluções. Porque, Isso. assim, às vezes o mundo que a gente vive é muito pequeno.
quando você vai, você diz, meu Deus, existe tudo isso, isso. né? Então E- é algo que as pessoas podem viver isso. E até gera também, quando a gente está falando de desenvolvimento e conhecimento, essa conexão entre a educação, o desenvolvimento e a viagem, gera também um senso de responsabilidade. Porque, por exemplo, eu tive a experiência agora da lua de mel. Organizar roteiro, ter imprevistos, saber lidar com imprevistos. Habilidades ali, soft skills que o empreendedor precisa. Então, numa viagem, você trabalha elas ali num curto prazo. No mesmo dia, eu tive que lidar com imprevisto, lidar com troca de roteiro, lidar com alguma coisa ali que deu errado, programar, me organizar, ter pontualidade. Então, tudo dentro de um curto espaço ali do mesmo dia, dentro de uma viagem fora do meu local seguro, digamos, porque eu não tô em casa, eu não tô conforto, na minha zona de conforto. Ao mesmo tempo gera uma valorização, porque eu digo, toda viagem é maravilhosa, mas você acaba sentindo saudade da sua cama, da sua casa. Sim. A gente, uma vez passou, acho que 21 dias viajando, né? Fui Los Angeles, Las Vegas. Chegou um dia que eu não queria mais nada, só queria voltar. Eu disse, eu cansei, eu quero vir embora pra minha cama. Porque tem tudo isso, assim, é tudo maravilhoso, mas você também valoriza seu local, né? Sim. E aí faz como Patrícia, que viaja todo ano. Mas eu queria saber essa tua história, né? Que você botou essa meta muito cedo. Sim. E você, como foi isso aí? Eu queria saber como Então, é. desde os meus 15 anos, eu coloquei essa meta porque eu fiz a viagem, né, nos meus 15 anos e amei, né? Quem não gosta da sua viagem de 15 anos. E disse que eu passaria todos os meus aniversários próximos viajando. Então, nunca foi assim, sempre internacional, né? Até porque eu era muito nova na época, mas eu sempre pedi a minha mãe para poder viajar e depois, quando eu fiz 18 anos, eu coloquei como meta, eu tinha que viajar. Então, minhas amigas já faziam, qual é a próxima viagem do teu aniversário? E aí, sempre, às vezes, juntava minhas amigas para poder viajar. Quando não, agora já com meu esposo, a gente começou, né, a namorar e eu fazia, olha, no meu aniversário, Foi critério já, né? foi critério já para namorar. Eu dizia, olha, no meu aniversário a gente vai viajar. E tem sido, né? Eu já tô com ela já há 22 anos, então tem sido 22 anos seguidos no meu aniversário, realmente uma viagem. E virou que um hobby para a gente tentar desenvolver, né, essa viagem com o menor custo possível. Então, assim, a gente nunca fala nas nossas mentorias, vai viajar de graça. Né? A gente tenta diminuir o maior que puder de custos dentro daquela viagem. A gente já viajou de graça? A gente já viajou de graça. Mas, às vezes, tem um certo custo da emissão das taxas, né? Sim. Aeroportuárias. Sempre tem alguma taxa que não leva realmente a zero. Então, a gente sempre diz que é viajar sempre mais com menos custo. Uma grande economia, Uma né? grande Que se economia. faz. Porque Então, se já você teve for olhar... economia, né, de 70%, de 80%, e 90%. Então, depende muito de como essas estratégias são trabalhadas para poder diminuir realmente esses gastos. Eu vou deixar até uma dica. O Instagram dela tá aqui embaixo na descrição, para vocês irem lá e ver os locais que ela já passou. Que tem, só o que tem é foto de Quantos lugar países? que ela já foi. 53 países já. Pois é, tá vendo? Rapaz, minha meta. Minha meta de vida, né? Você dá tempo, né? Dá tempo você ir. Dá. Se for, Você um por também, ano, Aline. se for um por ano, ainda dá tempo. Então, aí a gente tenta desenvolver, por isso que eu falei para você, né? Na Europa mesmo, os países são mais perto, né? Então, dá para sair de um país para o outro. Então, às vezes, numa viagem dá 2, 3, né? E a gente desenvolvendo roteiros, né? Com um custo mais barato. Hospedagem também com um Vocês custo... fazem esse serviço também? Assim, vamos supor, de preparar roteiro e para uma pessoa que contrate, ou isso vocês não têm? Eu só fiz para uma pessoa só, porque era um roteiro que eu já tinha ido, né? Então, eu desenvolvi uma adaptação do meu roteiro para o que ela queria, né? Para o que a minha cliente queria. Mas o que a gente faz mais é a ajuda realmente nessa consultoria para poder... De milhas, né? de milhas, para poder as pessoas
tentarem exatamente fazer sozinha. Porque o intuito da gente é a educação realmente em ensinar. Sim. Né? Essa educação financeira da gente aprender no nosso dia a dia, como a gente pode colocar isso em prática. Sim. Porque eu fazendo por você, como eu já fiz, né? Uma pessoa chegou e disse, eu preciso de uma passagem, eu consegui emitir a passagem para ele, e aí ele vai precisar um outro dia. Então, ele vai precisar do serviço. Então, o que a gente realmente quer que as pessoas aprendam, né, como fazer isso para fazer no dia a dia e aí conseguir o maior acúmulo de milhas para viajar realmente com elas. Sim, muito bom. E aí, o que é que a gente quer saber mais dela, né? Dentre tantas coisas, Eu tenho muitas perguntas. Eu vou... eu queria... vá para uma e depois eu vou falar Pronto, outra. fazer um bate-bola aqui. Patrícia, a gente falando aqui de milhas de viagem, da mentoria, mas para aqueles que nunca ouviram falar nesse universo de milhas, se a gente for deixar aqui uma dica, assim, um primeiro conselho, ainda não é a dica final, ainda temos tempo, mas um conselho, assim, o que é que essa pessoa pode fazer hoje? Terminou esse podcast, a primeira coisa que ela deve fazer para começar, pelo menos, a ter a noção do mundo de milhas. Então, o conhecimento, a busca do conhecimento, não é muito importante, não é? Como eu falei anteriormente, o nosso curso já deixou hoje de ser um curso mais de milhas, mas uma consultoria mesmo financeira, não é? Para a gente ter estratégia no nosso dia a dia mesmo. Então, é muito importante ter o cadastro na Livelo, acompanhar toda essa pontuação, não é? É muito importante também a pessoa saber estratégias que possam de combustível, estratégias que podem fazer de feira no dia a dia para esse acúmulo ser mais vantajoso. Porque hoje eu posso dizer que o meu acúmulo de milhas é 20% apenas do cartão de crédito. Então, a gente tenta tirar essa... Esse mito, né? Exatamente. Tirar esse mito das pessoas que o acúmulo de milhas é só de cartão de crédito. Né? Então, tem muitas estratégias hoje em dia que a gente consegue fazer esse acúmulo de milhas ser bem mais rápido. E até mesmo com coisas do próprio dia a dia, né? Isso, acho que o que eu mais admirei de descobrir na consultoria foi isso, porque não precisei mudar, pelo contrário, até coisas que eu comprava meio que por impulso, a gente até conversou com isso no episódio sobre planejamento financeiro com a Aline. O que eu comprava por impulso, eu comecei a me organizar, deixo ali no carrinho, passei a comprar mais online, a aprender a comprar melhor. Então, foi juntando os conhecimentos. Eu compro muita roupa pelo trabalho, então foi uma forma de descobrir que, como eu vou pontuar melhor com roupa e buscando realmente formas e entendendo esse universo, né? E até pensando mesmo em como proporcionar essa realização de sonhos, que foi uma coisa assim que me despertou. Nesse universo, eu sempre gostei muito de viagem, desde os meus 16 anos eu pesquisava, montava roteiro, mas esse conhecimento, eu fiz o curso ano passado e desde o ano passado eu revolucionei o que eu sabia, o que eu aplicava de viagem. Então, hoje eu já me vejo assim, buscando meios para tentar realizar o sonho das pessoas ao meu redor. Então, minha mãe, eu quero levar ela para vários lugares, já fiz algumas viagens com ela, mas agora eu quero, mãe, vamos, a gente vai viajar de milhas. Eu vou pagar de milhas, eu não vou ter nenhum gasto, vai ser só com as milhas. Eu vou otimizar de uma forma que minhas compras vão estar tudo ali. E eu vou incutindo também essa mentalidade nela. Então, a gente acaba que é povo, né? A gente vai trazendo ali para quem tá ao redor essa mentalidade. E é importante de procurar valorizar esse momento de se mimar, vamos dizer assim, de dar esse prazer a você mesmo, de, rapaz, eu tenho esse sonho, eu realizei esse sonho com minha própria organização, porque milhas é organização, e tô conseguindo ali juntar e até rentabilizar, eu não quero as milhas, mas tem alguém que precisa, eu vou ali, enfim, múltiplas formas, né, de uma coisa que tá tão perto da gente, às vezes não... Tá desperdiçando, né? E quem não usa, então, desperdiça. É por isso que a gente diz que é uma organização, realmente uma educação financeira, porque no nosso dia a dia,
em todos os momentos que a gente vai comprar, utilizar de forma positiva essa organização. Então, são estratégias mesmo que a gente vai buscando para que otimize esse acúmulo realmente, né, das milhas. É, porque tem até um mito, assim, o pessoal acha que a gente, por exemplo, um planejador financeiro, ele vai sempre dizer para você não comprar. Sim. E não é isso, porque até para você manter as coisas de casa, por exemplo, vamos supor, a casa precisa de manutenção. Então, de vez em quando, eu preciso trocar toalhas, eu preciso ver as louças, eu preciso trocar, talvez, almofadas. Tudo isso precisa de manutenção. Então, eu preciso comprar com certa constância. Ora vai ser as toalhas, ora vai ser só as compras do mês mesmo, ora vai ser a roupa, vai ser o sapato, que, por sinal, se gasta muito o sapato se acaba, eu não sei o de vocês, mas o bico fica desgastado, o salto fica todo descascado. Então, assim, precisa comprar. Só que a questão é, como é que eu compro? Eu compro por impulso ou eu compro porque eu estou gerenciando tudo aquilo que eu consigo, que eu preciso ter? Então, a gestão de recursos é justamente eu olhar para o que eu tenho, para que eu possa gerenciar. Se eu tenho coisa demais, eu não consigo nem ver o que é que eu tenho. Então, às vezes, eu estou comprando uma coisa, comprei uma toalha por impulso. Eu tinha 3 toalhas guardadas. Então, comprar é preciso, mas eu preciso gerenciar. Aí, as milhas, elas vêm, eu acho que como um prêmio, né? Assim, eu consigo, além de comprar, ainda ganhar com isso e ainda realizar sonhos com isso. Então, Sim. é perfeito o que pode providenciar, como você diz, o conhecimento permite coisas que, às vezes, a ignorância nunca vai deixar você viver aqueles momentos, E né? por mais que as pessoas dizem, já entendo, sempre Tem tem algo novo. algo novo. E é um jornal nacional no mundo das milhas. São notícias diárias com mais benefícios e algumas vezes alguns benefícios realmente são descontinuados por algumas companhias. Então a gente tem que estar sempre estudando, né? Quase que todos os dias de todas essas novas estratégias que no mundo vão Agregar. surgindo, né? Meu marido, lá no o YouTube da TV é o dele. Aí todos os vídeos, um monte lá de milhas. Eu disse, eu não entendo assim no nível que ele entende. Eu só entendo assim, para usar, meu cartão pontua, a livela a gente concentra no dele. Até uma dúvida que eu queria perguntar. Por exemplo, um casal, ele concentra tudo, é melhor dividir Hoje a gente concentra, né? Mas não sei se. Eu concentro também com o meu esposo, Eu também. né? Para quem vai sempre viajar de casal, é muito importante realmente ter um acúmulo, né? Num lugar só, num né? lugar só. Porém, vamos dizer, quem tem muitas crianças, às vezes o acúmulo só de um junto não dá. Né? Então, às vezes tem que emitir passagem para 2, 3 crianças, às vezes precisa realmente ter 2 contas. Mas vai muito de família para família. Então, de estratégias para onde vai viajar, onde vai acumular, a companhia aérea que vai acumular. Então, tem todo esse processo que tem que ser realmente também analisado. Né? Porque não adianta você ter milhas em todas as companhias aéreas se você não vai viajar por aquela companhia, se o seu foco não é aquela companhia aérea. Isso é tão importante, Patrícia. E assim, foi uma das dicas mais valiosas que já fica para todos os nossos ouvintes. Essa é uma das dicas mais preciosas no mundo das milhas. Porque antes eu tinha a mentalidade de, não, eu tenho que ter tudo em todos os programas. E tem muitos gurus na internet que dizem assim, não, mas isso é porque o melhor plano é a Azul, é a Gol, diz assim, dita uma regra que todo mundo tem que seguir. Mas isso de realmente ser... Você não está perdendo por estar focado na sua estratégia, nos destinos que você quer. Assim, eu internalizei isso e venho aplicando e tem me deixado até mais leve nesse acúmulo de milhas, porque hoje eu tenho uma estratégia muito definida com o meu esposo e a gente tem um foco de viagem específico. Para mim, funciona dessa forma. Pode ser que para a Aline já seja completamente diferente, outra né? mentalidade. É entender o que é que você vai, quais os benefícios que Isso é você o vai. sonho. Você quer viajar para tal canto, então você vai focar em alguma companhia aérea que vale levar até lá, né? Então, muita gente às vezes vai acumulando em várias, não tem às vezes o acúmulo suficiente para emitir porque está distribuído em 3 companhias aéreas. Então, a gente tem que ir priorizando cada caso
né? De forma, estratégia totalmente diferente. E tem aquela questão, né? Que, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque alguém achou uma emissão muito barata, que não sei o que ela... Sendo que às vezes, não, mas eu queria esse voo específico. Eu queria A data específica. E tá tudo bem. Tem quem tem a liberdade, às vezes, de pegar um voo... Uma data com E a geralmente flexibilidade de assim, data. vai ganhar mais. Por exemplo, geralmente você, quero ir para a Copa do Mundo de 2026. Talvez você não vai encontrar exatamente do jeito que você quer nessa data, porque é diferente. Quem está disponível, eu quero viajar para tal lugar e eu não tenho muito limite. Assim, pode ser em julho, mas pode ser em agosto. Aí é diferente. Mas se você quer uma data específica, pode ser que você não encontre exatamente as condições melhores que até- você. De um dia para o outro já muda. E até os ansiosos, porque esses dias minha mãe vai viajar agora em setembro, e aí ela tava pra comprar passagem. Comprou de ida, pegou um valor bom e tal. Ela não quis esperar pra eu resolver. Ela quis comprar a de ida. Aí tinha um trecho interno e tal, comprou também. Aí o da volta ficou pendente. Eu disse, não, vamos esperar, eu vou emitir de milhas. Eu achei uma passagem, era de São Paulo pra cá. Eu achei uma passagem, assim, maravilhosa. Mas a passagem que tava barata era, tipo assim, era coisa de 5 mil pontos. Patrícia sabe que é uma tarifa award, que eles chamam. E simplesmente ela disse, não, mas é porque esse horário, que não sei o que lá. Eu disse, mãe, assim, milhas você tem que ir muito do que... Você não vai escolher o horário exatamente que você quer. Ou você tem que ter coração pra esperar aparecer. Pra Naquele sofrer horário, a ansiedade de esperar aparecer. Que hoje eu já... Me ajudou até na ansiedade, as milhas. Viajar é bom demais. Porque eu aprendi a esperar, a deixar ali. Ajuda vai no aparecer, planejamento. confiar. E uma coisa que eu vejo é que há, de fato, muita propaganda enganosa. Você vê o povo na internet, anúncios, dizendo que essa história de foi tudo de graça. Dificilmente vai ser, assim, tudo zero, né? Isso. Mas, assim, você tem que considerar que se eu vou para os Estados Unidos ou São Paulo e eu gasto só, vamos supor, R$ 1.000, é muito bom. Aí, assim, eu acho que uma dica que eu dou às pessoas é procure pessoas confiáveis. Então, assim, se a gente, por exemplo, Patrícia e Daniel tem ali essa experiência, o curso é presencial, quem puder fazer presencial é o melhor dos mundos, né? Assim, a meu ver, porque você está ali frente a frente para tirar suas dúvidas. Isso. O online, para quem não pode, é maravilhoso também. Eu amo consumir o online, mas o presencial, para mim, é imbatível, assim, né? Porque... A dúvida que você tiver, você tira na hora. A troca também, a gente diz que a turma termina virando um network, né? Sim. Tem a troca tem também isso. de experiências, né? De vários negócios, né? Naquela turma. Né? Então, assim, é muito legal essa troca de experiência. E a dúvida de um, às vezes, é a dúvida do outro, né? E sempre termina, no final, tendo um bate-papo maior, né? Que... uma experiência de vida de um compartilhado com o outro. Então, é muito importante essas trocas exatamente para você ter um discernimento maior que a sua experiência, né, ser compartilhada com outra pessoa. Sim, inclusive eu apoio super um reencontro aí dos mentorados. Sim, eu apoio sim. demais. Porque... Vamos lançar nossa marca, né? Vamos, com A certeza. Reus aí, Pois é. fortalecendo nossa marca para poder a gente colocar aí em prática e esse novo negócio aí para frente. por isso que nem colocamos aí hoje, porque tá aí nesse processo, né? Mas- Exato, aguardem. Aguardem. Então, gente, vamos para nossas dicas finais. A gente tem que finalizar, né? Infelizmente, em todo podcast a gente fica com esse gostinho de mais, mas é bom que vocês vão procurar a Patrícia, vão fazer o curso com ela, não vão se arrepender e vai todo mundo estar viajando aí, igual a Rebeca. Com certeza. Então, nesse momento final, a gente deixa uma dica para elas, né? Para as meninas que vão nos assistir, ou meninos, caso tenha algum também. E aí, quem quer começar, Rebeca? Tu já tem tua dica aí? Olhe. Parece que todas as minhas dicas no final é assim, faça tal coisa. É sempre muito imperativo, mas hoje eu vou dizer assim, reflita. Eu já não vou ser incentivar o consumismo. Reflita se o investimento que você está fazendo está sendo revertido em memórias, como uma viagem pode ser. E tira da sua cabeça essa mentalidade de que viajar é só um custo, que viajar requer muito dinheiro, que é muito difícil viajar, que você não sabe organizar. Tem meios e meios
E isso que você vai proporcionar para você e para sua família vai se tornar um momento inesquecível. E a vida é feita desses momentos. Esses são aqueles que vão ficar pro resto dela. É aquele que vai ficar guardado no coração da sua família. Então, não tem preço. É verdade. Muito bom. E você, Patrícia, quer falar logo alguma coisa para as meninas? Porque pode ser o primeiro, você que sabe. Você fica à vontade. Não, se tiver Se você pronta, quiser, então tá bom. pode ser. Como a Rebeca falou, assim, viajar renova realmente a alma, né? É uma nova cultura que a gente explora. Então, eu sempre digo ao pessoal que nos acompanha, né? Tanto nas milhas quanto na área realmente da educação, a gente sempre fala que todo investimento em conhecimento, ele é alcançado as suas metas, é alcançado os seus sonhos, é alcançado os seus objetivos. Então, eu sempre tenho como premissa, né, família, né, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e esse conhecimento, essa educação que a gente leva conosco, né, de raízes e de busca realmente de conhecimento, não tem preço. Isso daí realmente ninguém tira. Então, eu sempre digo a todo mundo para realmente se esforçar em buscar o conhecimento necessário para realizar os seus sonhos. Muito bom. E eu vou pegar o gancho de Rebeca, que às vezes as pessoas elas categorizam assim, isso é luxo, eu não mereço. E nem a viagem é um luxo, e mesmo que seja, vamos dizer que seja um luxo, você merece. Você merece planejar uma viagem boa para sua família, merece sonhar com essas coisas, merece proporcionar os melhores momentos para eles. Então, às vezes, é mudar um pouco a chave, né? A pessoa acha que ela não pode ir para a Disney porque é supérfluo, porque é futilidade, mas às vezes o dinheiro, por falta de planejamento, está sendo gasto assim de forma tão desperdiçada mesmo, né? E você está poupando e privando sua família de viver um momento inesquecível. E não que necessariamente, né? A gente está falando aqui muito de Disney. Eu digo que quando eu viajo até para Natal e Recife, que são vizinhos aqui, eu já volto renovada. Então não importa muito o lugar, né? Mas que você faça esse tipo de plano. E se for para Disney ou para Tóquio ou para Dubai, que seja também, né? Que você coloque na sua meta, que você organize, se planeje e que você vá. É isso que eu desejo para você, para sua família, né? Porque Deus tem os melhores planos para nós. E esses planos também incluem essas coisas, que a gente pode usufruir disso. Não é pecado nem é errado usufruir dessas coisas, não, que Ele nos proporciona, né? Vem dele, tudo vem dele. E se você for pra Disney, marque @Rebeca Estrela, porque eu vou ficar daqui babando e, assim, torcendo pela sua viagem, porque amo. Sou fã também, sou fã. Ei, Patrícia, muito obrigada, viu? Aline, Pela sua presença obrigada, aqui. Rebeca. Adorei a conversa com vocês. Tá vendo como é bom, como é leve. E você tem tanta coisa para compartilhar que vai fluindo, né? Vai fluindo. Já passamos do tempo, viu? A gente tinha conversa aqui para vários dias. Isso porque ela nem contou ainda das viagens pra Dubai, da Ásia. Ela tem tanta história. Essa mulher é um livro, porque viagem é investimento. Verdade. Cada viagem é uma nova página, né, do livro da vida, né? Então, são novos conhecimentos, novas culturas que a gente vai absorvendo, que não tem preço. É verdade. Com certeza. Pois muito obrigada. Esperamos que você venha também em outros amigos. episódios, né? Como todas que vêm aqui, a gente fica querendo repetir, né? Então, brigadão. Obrigada a vocês. Gente, nós vamos finalizar esse podcast de hoje. Queremos que vocês compartilhem, que vocês sigam também os Instagrams aqui que a gente vai colocar aqui embaixo, né? Do Educandário Santa Cecília, da empresa de Patrícia da parte de milhas, que vai sair em breve aí o novo nome, mas vai estar aqui embaixo. Então, que você possa viver esses momentos aí e aproveitar esse episódio, compartilhar com outras amigas, né? E aguardamos você no próximo episódio do RicaCast. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.